Olá pessoal, meu nome é Thiago Ciconha e o objetivo nessa aula é apresentar os conceitos de estatística descritiva úteis no gerenciamento da manutenção. Com a estatística, a gente pode descrever e apresentar os resultados de um conjunto de observações de forma clara, objetiva e passando o máximo de informações possíveis. A estatística descritiva inclui as técnicas empregadas para coleta, descrição de dados, como também na análise exploratória dos dados. Vamos agora para algumas definições. Variável qualitativa. Apresentam valores que podem ser posicionados em categorias. Então, ao responder um questionário, por exemplo, a pergunta pode ter como resposta sim e não. Então, a variável, nesse caso, é qualitativa. Para variáveis qualitativas, a gente pode ter a escala nominal, que classifica os dados em categorias distintas, nas quais, porém, não fica explícito nenhum tipo de classificação. Então, ao ter que selecionar um tipo de motor, convencional, turbojato, turbofan, seria uma variável qualitativa dentro de uma escala nominal. Já uma escala ordinal classifica os valores em categorias distintas, nas quais está implícito um tipo de classificação. Por exemplo, posições dentro de um organograma de uma empresa. Variável quantitativa. Ela é utilizada para a representação de dados numéricos ou quantitativos. Variável numérica discreta é aquela cujo domínio é um conjunto enumerável e geralmente corresponde a dados de contagem. Então, por exemplo, para uma hélice, o número de pás. Hélice com 2 pás, hélice com 3 pás, hélice com 4 pás. Variável numérica contínua, cujo domínio é um conjunto não enumerável e refere-se a dados de mensuração, por exemplo, parâmetros de um motor. Indivíduo é qualquer elemento que porte informação sobre o fenômeno que se estuda. População é o conjunto de todos os indivíduos que portem informação sobre o fenômeno que se estuda. Amostra é um subconjunto que se entenda suficientemente representativo. Então, pessoal, nós utilizaremos como dados brutos aqui para trabalhar com ferramentas estatísticas dados oriundos da operação de uma aeronave comercial. Então, teremos como dados a data de operação da aeronave, quantas horas ela voou naquele dia, quantos ciclos ela completou naquele dia, e também temos as informações adicionais, ou seja, a quantidade de horas que ela acumulou desde o início da operação e a quantidade de ciclos que ela acumulou desde o início da sua operação. Bom, trabalharemos com a distribuição de frequências, que é uma disposição tabular dos dados agrupados em classes, associadas às suas frequências correspondentes. A quantidade de classes é dada pela raiz quadrada de n. Então, o número de classes vai ser a raiz quadrada do número de observações. Quantas observações nós temos nessa planilha? Então, eu vou colocar aqui, observações. Isso vai ser o quê? Vou utilizar uma função do Excel, que é calcula o número de células em um intervalo, conte num. Vou marcar aqui, vou trabalhar com horas de voo. Se a gente utilizar aqui um atalho que é Ctrl, Shift e seta para baixo, ele vai buscar a última célula que tem dado preenchido. Vou fechar o parênteses, dar Enter. Então nós temos 1.212 observações nessa planilha. Então o número de classes vai ser o quê? A raiz quadrada de 1.212. No Excel, a gente pode fazer
raiz quadrada elevando um número a meio. Então nós teríamos 35 classes, ok? Então, de novo, aqui está um extrato da planilha. O número de classes é a raiz quadrada do número de observações. Nós teríamos 35 observações. Tudo bem? Mas aí tem uma questão prática. Então, ó, sugere-se utilizar de 5 a 20 classes. Então, aqui utilizaremos, por exemplo, eu vou chamar de calinha, 10 classes, ok? Outra observação é que evitar utilizar classes excessivamente ou fracamente populosas, tá bom? Bom, outro parâmetro, amplitude total, é a diferença entre o maior valor observado e o menor valor. Então aqui vou colocar maior, vou utilizar uma outra função do Excel, máximo. Novamente marca o primeiro, combinação de teclas, Ctrl, Shift, seta para baixo, ele busca o último dado. Se eu fechar parênteses, olha lá. Então, em termos de horas de voo, teve um dia que chegou a voar mais de 22 horas, ok? Menor. Agora eu vou utilizar a função mínimo. Vou marcar novamente aqui, combinação de teclas, Ctrl, Shift, seta para baixo, fecho parênteses. Então, o menor valor entre os observados é de 0,47 horas para essa aeronave. Bom, então a amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Então tá aqui, ó, a nossa amplitude é de 21,850. Agora a gente pode calcular a amplitude do intervalo de classe. Então nós sabemos, nós adotamos 10 classes e agora a gente quer determinar a amplitude de cada classe e depois, para cada classe, observar quantos dados estão dentro daquelas classes, ok? Então, para calcular a amplitude do intervalo de classe, nós temos a amplitude total e dividimos pelo número de classes menos 1. Então, vamos lá. A amplitude de classe vai ser a amplitude total dividido pelo número de classes, aqui nós adotamos 10, menos 1. Então, a amplitude da classe vai ser de 2,428, ok? Intervalo de classe. Então, determina-se o intervalo de classe a partir da definição do limite inferior e do limite superior de cada classe. E a gente escolhe o limite inferior e o limite superior de tal forma que o menor valor observado esteja localizado no ponto médio da primeira classe. Como é que é? Então vamos lá. Nós temos a primeira classe. Nós temos a amplitude de classe, que nós já calculamos. Nós vamos adotar como ponto médio da amplitude da classe, na verdade, o menor valor observado nas observações. A partir da definição do ponto médio dessa primeira classe, nós teremos o limite inferior e o limite superior. Então, voltando aqui para o Excel, eu vou colocar, por exemplo, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Nós utilizaremos 10 classes, ok? Então aqui eu vou colocar o limite inferior e o limite superior. Bom, amplitude de classe, limite inferior, limite superior e ponto médio. Nós já temos o valor da amplitude de classe. A gente calculou ela baseado na amplitude total e na quantidade de classe. O ponto médio é o menor valor observado e ele é o que vai ser o ponto central
dentro dessa primeira classe. Qual que é o menor valor observado? Aqui, ó, 0,47. Então, como é que a gente vai calcular o limite inferior? É o menor valor menos metade da amplitude, e o limite superior é o menor valor mais metade da amplitude de classe. Então vamos lá, limite inferior vai ser o menor valor observado menos metade da amplitude de classe. Ok? E o limite superior é o menor valor mais metade da amplitude da classe. Ok? Então, se a gente calcular a média entre esses dois valores aqui, quem nós observaremos? Justamente o menor valor, porque ele é o ponto central desse intervalo, dessa classe. Bom? Então, em termos de valor, a gente viu que a amplitude de classe é 2,428, o ponto médio dessa classe é o menor valor observado, 0,47. Se eu descontar metade da amplitude de classe, nós teremos o valor menos 0,744. E o limite superior como o menor valor, que é o ponto médio, mais metade da classe. Então nós teremos 1,684. Ok? Então tá aqui, ó. Como é que a gente vai determinar para as outras classes? Bom, a segunda classe vai ter como limite inferior o maior valor da classe anterior. E o limite superior, nós vamos pegar o menor valor e adicionar a amplitude de classe. Ok? Então, vamos fazer isso de forma automática. Então, aqui, ó, se eu arrastar esse valor aqui, o que ele vai fazer? Percebe que ele preenche buscando o valor da célula que eu tinha associado. Essa célula aqui, ela vai sempre somar quem? O valor da amplitude de classe. Então, tem como a gente garantir que ao arrastar essas células para o lado, esse valor fique sempre o mesmo. Então, a gente faz isso adicionando o símbolo de dólar antes da letra, que representa a coluna, e antes da letra, que representa a linha. Então, ao arrastar esse valor aqui, ó, essa célula para o lado, ele calcula. Então, vamos pegar aqui, ó, a quinta classe. Ele pegou o menor valor, o limite inferior, e adicionou a amplitude de classe. Ok? Então, são esses valores que estão aqui nessa tabela. Vamos calcular agora as frequências absolutas e relativas. Então, o que a gente vai determinar agora é quantos valores estão dentro da primeira classe, quantos valores estão dentro da segunda e assim sucessivamente. Então, para isso, eu vou inserir aqui algumas colunas. Então, eu tenho duas, vou inserir mais duas, vou inserir mais 4 e vou inserir mais 3. Então, quem que eu vou colocar aqui? Ó? Primeira classe, segunda classe, até a 10ª. Ok? E agora eu vou contabilizar quantos valores estão dentro de cada uma das classes. Então é o seguinte, se esse valor aqui for maior ou igual a esse valor aqui, que é o limite inferior da primeira classe. A próxima pergunta é: se esse valor aqui for menor do que esse valor, que é o limite superior, significa que esse valor aqui está dentro do intervalo da primeira classe. Caso contrário, eu não vou contabilizar. Caso contrário, eu também não vou contabilizar. Então aqui é uma expressão que eu criei para falar o seguinte:
o valor 5,05 está dentro de menos 0,0744 e 1,684, ou seja, ele é maior que esse valor e menor que esse? No caso aqui, não. Então, por isso que deu zero. Tá? E aí, eu posso fazer isso de uma certa forma automatizada. Então, eu posso arrastar aqui para o lado e depois eu vou arrastar para baixo. Só que observe o seguinte, quando eu arrastei para o lado, o que aconteceu? Ele avançou de forma correta para a segunda classe aqui. Ó. Então ele pegou o limite inferior e o limite superior da segunda classe, de forma correta. Porém, ele também avançou aqui para a coluna de ciclos, e eu estou trabalhando com horas. Então, como é que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu vou voltar lá na primeira, que ela é a minha referência. Então eu quero que, ao arrastar para o lado, qual célula não avance? Essa daqui, que é a célula B4. Então eu não quero que ela avance em termos de coluna. Então o que eu vou fazer? Eu vou travar para que ela não avance em termos de coluna. Então eu vou colocar o símbolo de dólar antes da letra, que representa a coluna. Ok? E agora, se eu olhar esse valor aqui, ó, percebo que ele realmente foi para a segunda linha, porém o que ele fez aqui com o intervalo de classe? Ele também deslocou. Então eu preciso garantir que ele fique aqui entre, sempre buscando o valor do limite inferior e do limite superior. Então, para isso, agora o que eu quero travar? Eu quero travar que essa célula V4 aqui, ela só tem incrementos de que forma? Conforme eu arrastar a linha, que ela não também se desloque em linha. Então, agora eu vou travar ela, vou adicionar o símbolo de dólar antes da informação da linha. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Vou agora arrastar para o lado e vou observar. Ó, a primeira classe, então ele está lá, ele pegou o valor de 5,05 e observou se ele está aqui dentro. Não está. Aonde que esse valor de 5,05 está? Ele me indicou que está dentro da terceira classe. Quem que é a terceira classe? São valores entre 4,112 e 6,539. Então isso é verdadeiro. Então, a princípio está certo. Ok? Então, vamos olhar aqui e só ver se ele está buscando. Ó, então, eu estou buscando valores que estão dentro da sexta classe. Então, ele está buscando limite inferior e limite superior da sexta classe. Ok. E ele está analisando esse primeiro valor que eu estou aqui na primeira linha. Vamos para a segunda linha. O que ele fez? Ó, ele incrementou, então ele vai fazer o seguinte. Esse valor aqui está dentro da primeira classe? Ó, perceba aqui que o que aconteceu? Ele desceu. Por quê? Porque quando eu arrastei essa célula, eu não arrastei ela para baixo aqui. Então ela não tinha travado. Agora o símbolo de dólar está aqui e ele travou. Então, ó, quando eu arrastei aqui, o que aconteceu? Ele pegou esse valor e travou a movimentação. Então agora, se eu arrastar para o lado, o que vai acontecer? Então, ó, ele está informando que esse valor de 7,98 está dentro da quarta classe. E está correto. Bom, então agora o que eu vou fazer? A expressão estando correta, eu vou arrastar até a última informação aqui. Então, com isso, eu vou saber contabilizar quantos valores estão em cada classe. Então, vou colocar aqui, ó, é a frequência absoluta. Ok? Então, vou utilizar uma outra expressão do Excel, que é conte C. Então, eu vou falar o seguinte, ó, nesse intervalo aqui, então, de novo, combinação de teclas, Ctrl, Shift, seta para baixo. Qual que é o critério? Se o valor for 1, ele vai contar. Então eu tenho que, dentro desse intervalo aqui, que é o da primeira classe, apenas 3 valores estão dentro dela. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar para o lado aqui e vou fazer essa contagem. Qual que é o detalhe? Ó, segunda classe, ele está contabilizando todo mundo que vale 1 dentro dessa coluna H. Terceira classe, todo mundo que está dentro
da coluna terceira classe. E assim por diante, ó, 355. Então nós temos 355 valores que estão dentro desse intervalo da quarta classe e 502 valores que estão dentro dessa quinta classe aqui. Então isso daqui é o que a gente chama de frequência absoluta, ou seja, quantas vezes aquele valor apareceu dentro de cada classe. Aí nós temos a frequência relativa, ou seja, proporcionalmente quanto que cada classe tem em relação ao todo. Então, para fazer esse cálculo, eu vou pegar a frequência absoluta, então é o valor ali 3, e vou dividir pela quantidade total de observações, 1212. Ok? E aí vou travar, porque a hora que eu arrastar para o lado aqui, eu não quero que essa célula saia caminhando também. Para travar, tornar isso uma constante na expressão, eu vou colocar o símbolo de dólar antes e após a letra, ou seja, eu estou travando a coluna e estou travando a linha. Eu quero transformar isso em porcentagem, então 0,2, 0,25%, e vou arrastar para cá, ok? Então, ó, a quinta classe é a que tem mais de 40% dos dados dentro dela. Bom? Então tá aqui, ó. Nós temos limite inferior de cada classe, limite superior de cada classe, a frequência absoluta e a frequência relativa. Bom? Então, se a gente traçar isso de forma gráfica, nós teríamos, por exemplo, 3 valores dentro da primeira classe, 17 valores dentro da segunda classe e assim sucessivamente. Então, a quinta classe é a que apresenta a maior quantidade de valores. Bom, então esse tipo de apresentação ela facilita bastante o cálculo manual de várias medidas estatísticas de interesse e a gente vai observar daqui a pouco algumas dessas medidas. Bom, agora a gente vai calcular a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. Bom, como é que a gente faz isso? Bom, a frequência acumulada, eu vou colocar aqui, ó, F acumulada. Vai ser o que? Da primeira classe é ela mesma. Da segunda classe vai ser quem? A da primeira classe mais a quantidade de valores observados na segunda classe. Ok? Então vou marcar aqui, ó, e esses valores, como são valores inteiros, vou deixar eles formatados dessa forma aqui. Então, o acumulado da terceira classe é o que a gente já acumulou, mais o que tem na classe que a gente está determinando. Então aqui, ó, por que é 63? Porque a gente já tinha acumulado 20, com mais 43 a terceira classe, então até a terceira classe nós temos o que? 63 observações do todo, ok? E aí vou arrastar aqui para o lado. Então, o que tem que acontecer? Na última classe, a gente tem que observar o número total de observações, porque a gente está acumulando os dados. E isso de forma relativa vai ser, a frequência acumulada relativa, vai ser novamente o valor acumulado, só que proporcional ao número de observações. Como eu quero tornar o número de observações uma constante para essa expressão, símbolo de dólar antes da coluna, símbolo de dólar antes da linha. Agora aqui eu vou transformar isso em porcentagem e vou arrastar. O que tem que acontecer com a última classe? A gente tem que ter o total de 100%. Ok? Então aqui agora a gente calculou a frequência acumulada relativa. E daqui a pouco a gente vai trabalhar com esses valores e enxergar a importância de conhecer esses valores. Então, uma das informações que a gente pode tirar é o seguinte: quase 76% dos voos estão abaixo de 11,4 horas de duração. Ok? Por quê? Porque a gente calculou a frequência acumulada de forma relativa. Tá?
Então, de novo, voos com duração de até 11,4 horas, e da onde que eu estou tirando esse 11,4? É o limite superior daquela classe. Então, até o limite superior dessa classe aqui, nós temos acumulado quase 76%. Então, significa que voos com menos de 11,4, ou seja, o limite superior dessa classe, tem duração, representa 75,9% dos dados. E se eu fizesse essa pergunta para vocês? Qual a porcentagem de voos com menos de 7 horas? E aí, por que essa pergunta ela é capciosa? Porque a gente não tem 7 horas como nenhum dos valores de limite inferior ou limite superior. Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que interpolar, tá? Fazer uma interpolação linear. Mas de cara, já dá para ver que assim, o valor tem que ser maior do que 5,2%, porque 7 horas é maior do que o limite inferior da quarta classe, porém ele é menor do que o limite superior dessa classe. Então o valor tem que ficar entre 5,2 e 34,5. Bom, como é que é feita essa interpolação? Eu vou pegar o limite inferior dessa classe, então 6,539 representa um 5,2%. 6,539 representam, vou aqui fazer para uma casa só, então 6,634 é o limite superior da terceira classe, representa 5,2%. E vou pegar quem agora? 8,967, que é o limite superior da quarta classe, que representa quem? 34,5%. Então, de novo, como é que a gente analisa aquela frequência acumulada relativa? Significa que apenas 5,2% de todos os voos realizados tem duração menor do que 6 horas e meia, ok? E 34,5% dos voos tem duração inferior a 8,9 horas. Bom, como eu quero determinar qual que é a porcentagem de voos que tem duração menor do que 7 horas, eu preciso pegar um valor intermediário e é justamente isso que eu quero determinar. A gente faz isso por semelhança de triângulos. Então, essa altura está para essa altura desse triângulo, assim como essa base está para essa base maior aqui. Okay? Então eu quero determinar justamente a altura desse triângulo, porque ao somar com esse valor aqui, eu vou encontrar esse valor aqui, tá bom? Então a conta é a seguinte: x, que é a altura aqui, está para essa altura. Quanto que vale essa altura? 34,5 menos 5,2. Então, esse valor aqui é o resultado dessa conta aqui, é esse valor que eu estou determinando. A base menor, quem que é? 7 menos 6,539 e a base maior é 8,967 menos 6,539. Então, aqui nós temos essa altura está para essa daqui, essa base está para essa base maior aqui. Bom, então o valor encontrado é 5,6%, que é a unidade que a gente tem aqui. Só que aqui não é 5,6%, é 5,2 mais 5,6, que é essa altura aqui, ó. Então, o que significa? Significa que 10,8% dos voos daquela aeronave estão abaixo de 7 horas. Quando a gente está fazendo uma previsão de utilização da aeronave para programar tarefas de manutenção, esse tipo de informação aqui é importante. Bom, e aí, se a gente plotasse isso, colocasse na forma gráfica a distribuição das frequências acumuladas, elas ficariam com essa cara aqui. Então, de novo, a gente viu ali que quase 11% dos voos tem duração menor do que 7 horas e quase 75% dos voos tem duração abaixo de 11 horas. Bom, então pessoal,
para essa aula é isso. Se ficou dúvida, coloquem aí nos comentários, deixem as sugestões de vocês. E para a próxima aula, a gente vai trabalhar com medidas de dispersão. Então, a média, a mediana, a moda, variância e desvio padrão. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez e até a próxima aula.